Prezados irmãos e irmãs, famílias, catequizandos, pais, catequistas, a palavra de Deus hoje nos é dirigida. Vemos aqui um embate entre Jesus e algumas autoridades, os mestres da lei, os fariseus, pessoas do templo, pessoas que conduziam as orações, encarregadas assim de fazer o povo, levar o povo a rezar. São os mestres da lei, aqueles que também esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Jesus tem um diálogo com eles, mostrando a eles que o ser humano deve estar acima de tudo. É claro que nós, enquanto sociedade, como na época também, existem as leis, as normas, né? Imagine um mundo sem leis, o que seria, né? Se já com leis as coisas não funcionam tão bem, imagine se elas não existissem. Seria um caos total e certamente a gente não conseguiria viver em harmonia, nem na família, nem na sociedade, nem na igreja, em lugar nenhum. Então as leis, elas são necessárias. Nós precisamos de leis, né? Mas hoje nós vemos que parece que para essa categoria, os mestres da lei, eles eram extremamente apegados às leis. A tal ponto que era mais importante observar a lei do que fazer a caridade. É o caso aqui de hoje, né? Jesus fala que os fariseus começam a olhar, dizem que os seus discípulos de Jesus está caminhando, sentem fome, e ali tem as espigas de milho. Eles foram lá, tiraram algumas espigas de milho enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem no dia de sábado aquilo que não é permitido? Então era considerado um trabalho, não poderia fazer nada no dia do sábado, né? O sábado para eles foi o dia em que eles tiraram para agradecer, santificar o sábado para lembrar. Eles eram escravos no Egito, agora não são mais escravos, foram libertados. Então este dia era para lembrar exatamente esta passagem da escravidão para a liberdade. Mas o sábado estava acima de tudo, a lei, né? Então Jesus questiona, né? E Jesus cita também outro caso, diz: por acaso nunca leste o que Davi fez com seus companheiros, quando eles passaram necessidade e tiveram fome? Eles também entraram na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeram os pães que eram oferecidos a Deus exclusivamente, e também os deu aos seus companheiros. E no entanto, esses pães só era permitido ser tocado e comido pelos sumos sacerdotes. E aí ele fala: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, a lei máxima agora não é a observância daqueles costumes. A lei máxima é o amor e a caridade. É a caridade que deve estar acima de tudo. Na igreja, né, no livro das leis, né, do Código de Direito Canônico, tem lá tantas leis e normas, né, que regem a vida, a caminhada da igreja, nossa, né? Todos os nossos católicos dizem que o bem supremo da igreja, né, é a salvação das almas, né? O último cânone, o primeiro e o último, né, a salus animarum, né? O bem máximo da igreja, que ela visa, mesmo no seu ordenamento canônico, jurídico, é sempre visando a salvação, as leis a serviço que favoreçam a salvação das pessoas. Por isso a lei de Deus, os 10 mandamentos, nós vamos ver lá que são leis, mandamentos, preceitos, mas é um caminho de vida, de liberdade. Está a serviço da vida, a serviço da pessoa, né? Nos coloca em sintonia com Deus, nos torna livres e não escravos. Então é isso que Jesus está tentando explicar para os mestres da lei, mas eles não entendem. Depois ainda, para agravar a situação de Jesus,
Diz: Jesus foi até a sinagoga, também no dia, e ali havia um homem da mão seca, e eles observavam para ver o que Jesus ia fazer, se haveria de curar ele no dia de sábado, para ter motivo de acusar Jesus. Jesus se levanta, chama aquela pessoa no meio e pergunta a todos os mestres da lei, dizendo assim: é permitido no sábado fazer o bem e fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Jesus questiona ele sobre esta lei. O que vocês acham no dia de sábado? É permitido? Não vou fazer o bem para uma pessoa porque é sábado? Ou antes, vou deixar alguém morrer, podendo socorrer, vou deixar morrer porque é sábado? Mas eles não responderam nada, eles não disseram nada. Jesus olha ao redor e cheio de ira e tristeza. Por que a ira e a tristeza? Por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Ele já fez outras vezes também, Aquela primeira vez que expulsou do templo com chicotes e cordas as pessoas que usavam o templo para outras finalidades, senão aquela que era louvar a Deus e se encontrar com Deus. E Jesus, cheio de ira, até de uma forma violenta, expulsou todos, dizendo: não façais da minha casa uma casa de oração, uma casa de comércio, raça de víboras, e expulsou todos. Hoje Jesus, cheio de ira e tristeza, e a ira e tristeza era por causa da dureza do coração dessas pessoas, incapazes de dar o passo. Então nós temos que pedir ao Senhor que o nosso coração seja um coração livre, que na igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos, principalmente na igreja, que nós saibamos agir sempre com amor e caridade, respeito às pessoas, até porque todos nós aqui que estamos e aqueles que não estão também, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus quer deixar muito claro para nós que o amor, o verdadeiro amor a Deus começa pela capacidade de amar o próximo. Tanto é verdade que na Sagrada Escritura vai dizer que é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e despreza o irmão que vê. É mentiroso e a verdade não está com ele. Isso está na Bíblia, viu? Depois vocês procurem, não sei a passagem, mas leia que vocês vão achar, É mentiroso todo aquele que me diz que ama a Deus que não vê e é incapaz de se relacionar, de amar, de perdoar, de se aproximar, de dialogar com as pessoas que vê. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser na igreja, na família, no trabalho, em qualquer lugar que nós nos encontramos. Então vamos pedir ao Senhor que Ele cure o nosso coração, abra a nossa mente e nossa inteligência. Jesus estava tentando fazer isso, mas diz que eles eram coração duro, por isso a ira e a tristeza, porque eram duros de coração. Quando o nosso coração é muito duro, dificilmente ele se dobra. Um coração orgulhoso, ele não se dobra, ele não cede. Precisa quase que um milagre. Então não vamos deixar isso nunca acontecer no nosso coração. E veja, eram pessoas do templo, não eram estranhos não, eram os mestres da lei, os fariseus. Pior ainda. Fossem pessoas talvez que ainda não tivessem tido uma experiência de Deus, mas sim se tratando daqueles que deveriam ser os primeiros. Então Deus espera muito de nós, da sua igreja. Nós somos todos igreja aqui, É representado aqui nas pastorais, movimentos, cada um que está aqui. O batismo nos torna filhos de Deus, membros da igreja, somos todos igreja. Então nós devemos levar esse amor, esse entusiasmo, esse carinho, assim como Jesus fez. Portadores da alegria, como diz a segunda leitura, onde há trevas, que nós sejamos a luz. No mundo onde existe trevas, nós somos chamados a levar luz e não mais trevas. É o contrário.
Onde há erro, nós devemos ir com a verdade e não com mais mentira. É que a gente às vezes faz o contrário. Jesus nunca pediu isso. Onde há trevas, ele disse que nós devemos levar o quê? Luz. Não foi isso que ele falou? Até onde eu sei, foi isso. Onde há mentira, eu tenho que ir com a verdade. Onde há cenário de morte, eu devo oferecer a vida. Onde falta esperança, eu devo levar esperança, amor, ânimo. Onde há tristeza, eu devo levar a alegria. É isso que ele pediu. Ficou muito claro? É muito claro? Então nós precisamos entender e colocar na cabeça de uma vez por toda. Esta é a igreja que Jesus quer e não outra. Se forem outras características, é a tua igreja e não a igreja de Cristo. Aí atenção, né? Que nós não podemos transformar a igreja de Cristo na minha igreja. Nós temos que estar na igreja e ser igreja. Não basta estar na igreja eu estou com um pé dentro e outro fora. É preciso ser igreja, agir como a igreja age, pensar como a igreja pensa e viver como ela nos ensina. Isso vale para o padre, para o bispo, para o papa, até para o último paroquiano que está lá no fundo da igreja. E sempre o amor e a caridade, sempre. Vede como eles se amam. Diz que quem conheceu de Deus verdadeiramente sabe amar. Quem não ama é porque ainda não conheceu Deus. Também é bíblico. Nenhuma dessas frases eu inventei, viu? Está tudo na Bíblia. Depois vocês podem procurar, que vocês vão encontrar essas e mais outras. Então que o Senhor transforme os nossos corações e que nós possamos agir sempre com a caridade. Como diz aqui, o sábado foi feito para o homem, né? Pode ser qualquer dia. O bem nós devemos fazer em qualquer circunstância, não importa nem quem seja. Se é meu amigo, se não é meu amigo, se me é simpático e não é me são tão simpático, se é mansinho ou não é. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, cada um do seu jeito, ninguém é igual a ninguém, graças a Deus, que somos diferentes uns dos outros, graças a Deus, e assim Ele nos fez, mas devemos nos amar e nos respeitar, porque nós somos todos filhos do mesmo Deus, todos, cada um com a sua individualidade, mas deve haver o amor e o respeito, né? Nem sempre é fácil, a gente sabe, mas são os desafios que às vezes a vida devemos também nos esforçar. Para entrar no reino do céu, a gente precisa fazer alguns esforços são necessários. Sem eles lá a gente não chega não, viu? Pode ir para outro lugar. Jesus, para entrar no reino de Deus, sendo Deus, carregou a cruz. Me parece que não foi fácil carregar a cruz. Os apóstolos mártires, para entrar no reino de Deus, derramaram o sangue. Também parece que não é pouca coisa. Os santos e santas foram perseguidos, caluniados, difamados, suportaram, combateram o bom combate e não desanimaram. Todos aqueles que estão com Deus passaram por provas e por tribulações. Certo? Isso vale para mim, para você e para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.